Hoje é 1º de outubro de 2025. O mundo se move em um ritmo vertiginoso, mas alguns mistérios permanecem teimosamente enraizados nas sombras da nossa consciência coletiva. Entre os mais duradouros está o fenômeno dos homens de preto. Essas figuras são parte integrante da cultura OVNI moderna. Em inúmeras histórias, indivíduos que testemunham algo estranho no céu logo recebem uma visita indesejada. Figuras vestidas de preto aparecem, aparentemente do nada, exigindo silêncio. Quem são esses indivíduos misteriosos? Eles realmente existem? Ou são apenas fantasmas nascidos do nosso próprio medo e imaginação? Vamos começar descrevendo uma cena típica, uma que foi descrita repetidamente. Tudo começa com uma pessoa comum em um lugar comum. Eles veem algo extraordinário. Talvez seja uma formação de luzes silenciosas e brilhantes, movendo-se contra o fluxo do tráfego aéreo. Talvez seja uma nave sólida e metálica que desafia todos os princípios conhecidos da aerodinâmica. A testemunha fica abalada, confusa e talvez um pouco assustada. Então, horas ou dias depois, há uma batida na porta. No limiar, estão homens vestidos com ternos pretos impecáveis, muitas vezes antiquados. Eles falam em uma voz estranha e monótona. Eles fazem perguntas diretas sobre o que foi visto. E a visita deles quase sempre termina com um aviso, às vezes sutil, às vezes explícito. Não fale sobre isso novamente. O encontro deixa a testemunha se sentindo violada e profundamente perturbada. Os homens muitas vezes parecem saber coisas que não poderiam saber. Detalhes privados sobre a vida da testemunha. Sua pele é às vezes descrita como anormalmente pálida, seus movimentos rígidos e robóticos. Eles podem chegar em um Cadillac preto impecável, mas antiquado, que então desaparece sem deixar vestígios. Não são apenas histórias contadas ao redor de uma fogueira. São relatos detalhados e pessoais compartilhados por pessoas de todas as esferas da vida, ao longo de décadas e continentes. A persistência dessas histórias nos força a olhar mais de perto. Devemos nos perguntar se algo mais do que um simples folclore está em jogo aqui. O mistério se aprofunda a cada nova narração. Cada novo relato adiciona outra camada ao enigma, reforçando a imagem de uma organização poderosa e clandestina. Esses homens são agentes do governo, encarregados de suprimir a verdade sobre a visitação extraterrestre? Eles são algo completamente diferente, algo que não é deste mundo? Ou a explicação poderia ser muito mais mundana, enraizada no complexo funcionamento da psique humana? A busca por respostas nos leva a um labirinto de conspiração, psicologia e a necessidade humana fundamental de dar sentido ao incompreensível. A história dos Homens de Preto é, em essência, uma história sobre os limites do nosso conhecimento. Um dos aspectos mais fascinantes do mistério dos Homens de Preto é a notável consistência encontrada em relatos de diferentes países e épocas. Os elementos centrais frequentemente se repetem. O terno escuro, mal ajustado ou excessivamente formal. Os óculos escuros, usados independentemente da hora ou do local. As testemunhas descrevem a fala como estranha, mecânica e sem emoção, ou usando gírias antiquadas. Eles parecem estar interpretando um papel, mas não de forma muito convincente. Além da aparência, o comportamento é igualmente estranho. Dificuldade com uma caneta ou um garfo. Perguntas bizarras sobre comida. Após o encontro, muitas testemunhas relatam medo intenso, ansiedade e, às vezes, doenças físicas como fortes dores de cabeça ou náuseas. Os métodos de intimidação seguem um padrão. Muitas vezes começa sutilmente, telefonemas estranhos cheios de zumbidos e vozes distorcidas falando sem sentido. Um carro grande, preto e sem identificação permanece na rua por dias, apenas para desaparecer quando alguém tenta se aproximar. Em casos extremos, evidências físicas, fotografias, negativos, fragmentos metálicos, desaparecem, misteriosamente, após uma visita. Esses detalhes, reais ou embelezados, transformam um simples avistamento de OVNI em uma conspiração pessoal e aterrorizante. Esse padrão eleva os MIB a tema de investigação séria. O caso do Dr. Herbert Hopkins, em 1976, é exemplar. Um médico respeitado investigava um caso de OVNI. Recebeu um telefonema de um suposto representante de uma organização de OVNIs. Momentos depois, um homem de terno preto estava à sua porta. O visitante era careca, pálido, sem sobrancelhas ou cílios. Discutiu o caso em detalhes e ordenou que Hopkins destruísse sua pesquisa. O encontro foi tão aterrorizante que o Dr. Hopkins obedeceu imediatamente, abandonando sua investigação. Histórias assim arrepiam por virem de fontes críveis com pouco a ganhar e muito a perder. Se esses relatos descrevem agentes, entidades ou ecos da mente, a próxima pergunta é inevitável. Como explicar o inexplicável? Quando confrontada com o mistério, a mente busca lógica. A teoria mais popular: agentes do governo. Há histórico de interesse oficial no fenômeno OVNI.
Desde o projeto Livro Azul da Força Aérea dos Estados Unidos, até o Departamento de OVNIs do Ministério da Defesa do Reino Unido, órgãos investigaram por décadas. Parece plausível que interrogassem, e talvez silenciassem, testemunhas-chave para controlar a narrativa, prevenir histeria e proteger segredos, inclusive protótipos militares. Imagine um teste de drone furtivo que dá errado e é visto por um civil. Oficiais à paisana chegam, entrevistam, avaliam e previnem vazamentos. O comportamento intimidador, as ameaças vagas, a insistência no sigilo. Tudo consistente com procedimentos de inteligência. Nesse contexto, o Homem de Preto seria apenas um oficial fazendo seu trabalho. Porém, há lacunas. Por que a teatralidade? Agentes treinados se misturam, não se destacam com carros antiquados, fala robótica e etiqueta estranha. Alguns sugerem uma tática psicológica deliberada. Parecer bizarro para desacreditar a testemunha perante o público e a mídia. Outra explicação, invenções. Há quem busque atenção ou ganho financeiro, embelezando luzes no céu com uma visita sinistra. Não podemos ignorar a psicologia. Após um susto genuíno, a mente cria narrativas para processar o trauma, conectando a casos. Um número errado, um carro passando, em uma trama conspiratória. Embora a tese governamental seja racional, muitos relatos ultrapassam a realidade comum. Alguns sugerem que esses visitantes podem não ser humanos. Movimentos antinaturais, rostos de máscara, pele lisa sem rugas, olhos grandes ou ocultos por óculos impenetráveis. Há relatos de teleporte, comunicação telepática e desconhecimento de biologia humana básica. Teoria popular. São extraterrestres, ou robôs biológicos que monitoram o contato humano, recuperam tecnologia e impõem uma quarentena cósmica. O comportamento estranho seria a tentativa fracassada de imitar humanos, como alguém que aprendeu assistindo a filmes antigos. O caso de Albert K. Bender ilustra 3 homens, passos deslizantes, olhos que brilham, uma ordem para silenciar. Diante de alegações tão extraordinárias, o método científico exige provas extraordinárias. História repetida não é prova. Toda a base do enigma repousa em evidências anedóticas. Onde está a prova física? Onde estão as fotografias desses homens? As gravações de suas vozes? Os números das placas de seus carros? Investigar exige corroboração. Entrevistas separadas, testemunhas independentes, câmeras de segurança, registros telefônicos e documentos oficiais que confirmem ou contradigam. Porém, no mundo dos MIB, as evidências somem. Sem impressões digitais, carros sem placas, ligações impossíveis de rastrear, fotos borradas que não revelam. Para céticos, é sinal de alerta. Projeção psicológica, folclore moderno infalsificável, histórias desenhadas para resistir à refutação. Ainda assim, o medo e a ansiedade relatados são reais. O testemunho merece respeito, com pensamento crítico. O desafio é ser mente aberta e, ao mesmo tempo, exigir altos padrões de prova. A imagem se cristalizou no pós-guerra. O livro de Gray Barker, They Knew Too Much About Flying Saucers, popularizou silenciadores sinistros. O terno preto, a gravata, o chapéu, os óculos, um símbolo de mistério e poder excessivo, ecoando ansiedades da Guerra Fria. Hollywood amplificou. A franquia Homens de Preto, desde 1997, transformou figuras sinistras em heróis carismáticos, mas cimentou o arquétipo na mente de milhões. A cultura cria um ciclo de feedback. Quanto mais o arquétipo circula, mais experiências ambíguas são interpretadas por essa lente. Até um vendedor de porta em porta parecer mais sinistro. Então, onde isso nos deixa? O mistério persiste numa zona cinzenta entre o que sabemos e o que tememos. Eventos inexplicáveis, segredo governamental, psicologia e folclore entrelaçados. Não há resposta simples. A verdade provavelmente é um composto. Algumas visitas oficiais, exageros, fabricações e narrativas nascidas do medo. Ao ouvir um relato, mantenha a mente aberta. Anote detalhes, datas, horários e locais. Busque registros independentes. Respeite a dor, aplique ceticismo. Em última análise, o poder da lenda está nas perguntas que nos força a fazer sobre sigilo, autoridade e nosso lugar no universo. Na era da internet, as narrativas se espalham como incêndio. Vídeos, fóruns e redes amplificam alegações, muitas vezes sem contexto. Por isso a investigação é vital. O mistério não é preto e branco. É uma vasta extensão nebulosa que assombra as bordas da nossa realidade. Talvez um dia surja uma prova inegável. Uma fotografia clara, uma confissão gravada, um documento oficial que mude tudo. Como isso alteraria nossa visão do mundo? Até lá, o mistério permanece. Um quebra-cabeça tentador que mantém nossa curiosidade viva. E talvez, esse seja o seu verdadeiro propósito. Essas histórias nos lembram que devemos sempre questionar, sempre investigar e sempre buscar respostas com coragem e cautela. A verdade, seja ela qual for, exige nada menos. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital
Curta o vídeo e compartilhe com os amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário aqui embaixo, que a gente vai ler e responder. O enigma dos homens de preto continua, entre sombras e perguntas, lembrando-nos de que a curiosidade é o motor da descoberta.